A paz do Senhor Jesus, Pastor Evandro da Silva aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do canal. E se você gostar do vídeo, faz um favor, dá um like, compartilha também, se inscreve, curte o nosso canal e compartilha para aquele seu amigo, sua amiga que gosta de pregar. Vai ser um ensinamento, é um vídeo de pregação, de ensino, e o tema de hoje é Aprenda Mais, o primeiro homem da fornalha. O primeiro homem da fornalha. Antes de nós começarmos aqui também, coloca para mim embaixo nos comentários de qual cidade você tá nos ouvindo. E um exemplo, eu sou de Seropédica, Rio de Janeiro. Aí você comenta aqui embaixo o nome da sua cidade e o nome do seu estado, só para a gente saber aonde está chegando esse vídeo e expandir a palavra do Senhor. Aí você, gostando do vídeo, dá um like, se inscreve e nos ajuda nesse canal. Aprenda mais, primeiro homem da fornalha. É um vídeo de ensino. Você que quer aprender a palavra de Deus, você que quer pregar, você que quer dar uma saudação, você está no lugar certo. Nos acompanha. Aqui vai ter mensagens que vai ampliar o teu conhecimento. Aprenda mais. O conhecimento que você já tem, nós vamos estar aumentando esse conhecimento. E esse vídeo é feito para você. Sem mais delongas, vou abrir minha Bíblia aqui, vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 3. Daniel 3, versículo 24 e 25, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Versículo 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Você já deve ter ouvido bastante vezes, muitas vezes, eu já cansei de ouvir, falando que Jesus é o 4º homem da fornalha. Com certeza você já ouviu isso, eu já ouvi inúmeras vezes. Existem corinhos de fogo que fala que o 4º homem da fornalha está aqui, e com a mão levantada, adore o 4º homem da fornalha. Mas eu quero trazer luz para o teu entendimento, dizer que isso não é uma verdade. Jesus não é o 4º homem da fornalha. O que eu quero que você entenda é que Jesus é o primeiro homem da fornalha. E eu já te explico isso. No capítulo 3, no início desse capítulo 3 que nós lemos, Daniel capítulo 3, a Bíblia fala que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua. Essa estátua tinha 3 metros de altura, 30 metros de altura, perdão. 30 metros de altura e 6 de largura. E foi levantado um decreto. Essa imagem era uma imagem de uma estátua de ouro, que foi levantado no campo de Dura, e foi feito um decreto que todos que quando ouvissem o som dos instrumentos, né, da gaita e de toda sorte de música, ia passar um arauto. O arauto do rei ia gritar, anunciar, informar que todos quando ouvissem o som da gaita, dos instrumentos, e foram juntados todos os sátrapas, prefeitos, governadores, príncipes, juntaram toda ali, o povo ali, todos os principais, e foi anunciado que quando os instrumentos tocarem, todos deveriam se prostrar diante dessa estátua de ouro que o rei levantou no campo de Dura. E os irmãos conhecem a história, eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eles, ao ouvir o som da música, todos se curvaram, todos se dobraram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. E isso aqui é um vídeo de ensino, você vai aprender
você vai poder pregar na sua igreja, vai poder dar uma saudação, vai poder pregar. E quando o teu pastor te convidar, você vai deixar preparado uma mensagem, uma saudação. Se você quiser dar uma saudação, você usa só o versículo 25 e explica rapidinho. Mas eles tiveram que, ou foram obrigados a adorar, só que eles se recusaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram em pé. No versículo 12, a música toca e eles não vão se prostrar. O rei vai ficar furioso. A Bíblia fala que se levantou uns homens, os caldeus, chegaram para o rei e falaram para o rei que existia 3 homens que não estavam adorando a estátua que o rei levantou. E aí o que aconteceu? Eles tiveram uma outra chance. Nós estamos aqui no capítulo 3 de Daniel. Então, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ele chegou diante do rei e falou: ó rei, nós não vamos se prostrar, nós não vamos adorar a estátua que o Senhor fez, que foi levantado. E o rei ficou furioso e deu mais uma chance para eles. E o rei falou: é de propósito que vocês fazem isso? Porque era uma ordem, todos tinham que cumprir. E quem não cumprisse a ordem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Para você ver a gravidade. E Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram em pé. No versículo 12, depois você confere aí, o versículo 12 fala: a uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Então Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Eles permaneceram de pé na presença de Deus. Porque eles serviam o Deus vivo, o Deus que nós servimos. E eles não se prostraram. Eles permaneceram de pé. Querido, querida, permaneça de pé. Mediante as propostas, mediante as lutas, permaneça de pé. Permaneça adorando o Senhor, não se prostre diante de outros deuses. Permaneça de pé como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da estátua de ouro. E Deus estava sentado. E o rei Nabucodonosor, no versículo 15, ele diz: agora, pois, está dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, do saltério, da harpa, e Deus continua sentado. E ele vai falando: prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. E Deus continua sentado no trono. Você já vai entender. Porém, se não adorardes, Deus continua sentado. Nabucodonosor está falando aqui: sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E Deus continua sentado. Mas quando Nabucodonosor disse: e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha só, quando ele falou isso, quando o rei Nabucodonosor falou isso, aí Deus se levanta do trono. Deus vai se levantar do trono. Então, quando ele fala: eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Aí Deus se levanta do trono e Jesus Cristo, ele desce. Deus manda Jesus Cristo e Jesus desce e fica lá na fornalha, lá dentro do fogo. E eles vão ter uma nova chance para poder adorar a estátua. O arauto vai gritar, as músicas vão tocar, os instrumentos vão tocar, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão permanecerem de pé. Ou seja, Deus estava sentado até o final do versículo 15. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Isso é uma pergunta. Nabucodonosor está perguntando: eu quero ver quem é o Deus. Qual é o Deus que livrará vocês das minhas mãos? E aí é uma pergunta, e aí Deus vai responder essa pergunta enviando Jesus Cristo para a terra, enviando Jesus Cristo para dentro da fornalha. Então eu quero falar para você que Jesus é o primeiro homem da fornalha. Observe uma coisa: o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais.
aumentar o nível 7 vezes mais da fornalha. E aí 7 me lembra que 7 é o número da perfeição de Deus. Vai aquecer 7 vezes mais? É a perfeição de Deus. Jesus disse para Pedro, 70 vezes 7. Quanto tempo eu tenho que perdoar meu irmão se ele errar comigo? Quantas vezes? Jesus falou 70 vezes 7. E aí, lá em João capítulo 6, o menino tinha quanto? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. 7. Então 7 é o número da perfeição de Deus. Aí Deus falou para Elias, ainda existem 7.000, ainda há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, porque Elias achou que estava sozinho. 7 é o número da perfeição de Deus. Então, ficou aquela guerra e eles não se dobraram, eles não se prostraram, permaneceram de pé. O rei ficou furioso. Observe uma coisa no versículo 20, 22, no versículo 20 e até o 22, 20, 21 e 22, quem tocou em Sadraque, quem falou mal de Sadraque, Mesaque e Abednego, não aconteceu nada. Aqueles caldeus que chegaram lá e falaram para o rei, tem 3 homens aí, 3 judeus, que não fazem caso, não querem adorar, se recusam. Então, quem falou mal de Sadraque, Mesaque e Abednego, não aconteceu nada. O que isso quer dizer, pastor Evandro? Que quem fala mal de você, muitas vezes não vai acontecer nada. Deixa falar mal de você. Estão falando mal de você, estão te caluniando, deixa falarem mal de você. A única coisa que não pode é eles tocar em você. Porque quem falou mal de Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceu vivo. Mas quem tocou, no versículo 20 e 22, quem tocou em Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei deu ordem aos seus verdugos, aos homens mais fortes, mais poderosos, para que pegassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atassem ele e lançassem eles dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Então, quem tocou neles, morreram. Podem até falar mal de você, mas tocar no ungido de Deus, não. Deus não permite. Então Deus não permitiu. Aqueles que tocaram e que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram com a quentura da fornalha. Então, quem falou mal continuou vivo, mas quem tocou, morreu. Então eu quero acreditar, eu posso conjecturar, a Bíblia me permite conjecturar, sem ferir a exegese bíblica, eu posso imaginar, conjecturar, que aqueles homens, quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles viram Jesus. E eles vendo Jesus, só que eles morreram. Eles morreram, não ficaram vivos para contar a história. Então, lançaram eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, com seu chapéu, com as suas roupas, com as suas vestes. E agora no versículo 25, que nós lemos, no versículo 25, Nabucodonosor, ele chega e fala assim, versículo 25, tornou ele e disse, versículo 24 e 25, nós não lançamos 3 homens na fornalha? E aí falaram, é verdade, ó rei. Aí o rei está falando assim, eu porém vejo 4. E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, aí a gente, por às vezes não ter conhecimento bíblico, a gente acha que Jesus é o 4º homem da fornalha. Só que quem está falando isso aqui é um rei ímpio, é um rei mau. Não é pessoas espirituais, até porque ele chama o Deus, esse Deus, o nosso Deus, ele chama, está escrito com D minúsculo. Quando ele fala, eu quero ver quem é o Deus, ele está falando com D minúsculo, porque ele só conhecia os deuses com D minúsculo, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não conhecia. Então, por eles não conhecerem, ele viu 4 e ele falou que o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Só que Jesus não é o 4º homem. Jesus é o primeiro. Por que ele não olhou antes? Ele olhou depois. Quem olhou antes, que foi aqueles homens mais fortes, mais poderosos, os verdugos, eles morreram. Só que quando ele olha, ele vê 4 e fala que o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. E a gente sabe que, aí muitos falam que Jesus é o 4º homem da fornalha. Você vê escrito carro, escrito atrás, protegido pelo 4º homem da fornalha, o adesivo. Só que Jesus não é o 4º homem, Jesus é o primeiro homem da fornalha. Deu para você entender? E aí
eles mandaram Sadraque, Mesaque e Abednego sair. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram, nem um fio de cabelo da sua cabeça foi queimado. O fogo só serviu para queimar a corda. Porque ele foi jogado atado, mas o fogo só serviu para queimar a corda. E todos tiveram que se ajuntar. Ajuntaram-se todos, no versículo 27, ajuntaram todos e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles. O versículo 28, o rei Nabucodonosor vai falar assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e quem proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, será feito no monturo as suas casas. Então ali eles não teve ainda que honrar, o rei Nabucodonosor teve que bendizer o Senhor. Amém? Esse é o vídeo e que você está aprendendo mais. Então, gostando do vídeo, dá um like, compartilha. Deus abençoe a todos, tá? E até o próximo vídeo, querendo Deus.